Oi, gente! Vamos falar de inflamação hoje? Entender por que isso acontece, de onde vem, o que desencadeia, né, um processo inflamatório, se isso é positivo ou negativo, como que eu percebo que tem um processo inflamatório acontecendo comigo e o mais importante, né, o que fazer. Bom, eu sou a Jéssica Yuli, tô aqui mais uma vez trazendo toda a minha bagagem em farmácia, em Ayurveda e tudo mais que eu já apliquei, que eu já tive resultado para revitalizar a saúde sua, da sua família, para que vocês sintam décadas de bem-estar, de qualidade de vida. É sobre isso a nossa conversa. E tem tudo a ver com inflamação, né? Esse é um assunto que estava até na moda nas redes sociais, não sei se aconteceu com vocês, mas eu vi até convites de jornada para desinflamar, enfim, para quem gosta de saúde, né? De tanto que esse assunto ganhou destaque. E não é para menos, viu, gente? Porque desde processos mais simples, como um cortezinho, até um câncer, por exemplo, envolve processos inflamatórios. E eu vou contar aqui para vocês um pouquinho de como que isso se dá, né? E até mais para o final do vídeo, algumas substâncias, né? E coisas que causam, que favorecem a inflamação e coisas que evitam a inflamação, para vocês fazerem escolhas melhores aí no dia de vocês, no dia a dia, né? Bom, então vamos lá. O que a gente vai conversar hoje? Eu aposto que todo mundo já teve, tá tendo ou terá um processo inflamatório acontecendo no seu corpo. Porque, gente, não tem muito como evitar. E como eu falei, vai de coisas muito simples até doenças super complexas. Então, uma lesão, um machucado, uma queimadura desencadeia um processo inflamatório. Alergias também. Existe infecção por micro-organismos ou vírus, desencadeia inflamação também. Um uso inadequado de um órgão, por exemplo, se eu usar demais a minha corda vocal até o ponto de exaurir, pode ser que eu cause uma inflamação, por exemplo. Um mau uso, né, do órgão de alguma parte do corpo. Tem as inflamações desencadeadas por doenças autoimunes, como o lúpus e artrite reumatoide também causa inflamação. E, gente, uma outra doença que é super comum aí, acontece pra caramba, ainda mata muita gente, não só no Brasil, mas no mundo todo, que é a aterosclerose. Claro que tem a ver também com colesterol, mas também tem o desencadeamento de um processo inflamatório e é super sério. E é uma coisa que pode acontecer desde a nossa infância e a gente vai sentir os efeitos disso depois de muito tempo, né? Então, todo mundo está suscetível aos processos inflamatórios, por isso que é muito importante entender um pouco mais sobre isso também, né? Então, vamos lá. O que é o processo inflamatório? Se eu pensar em Ayurveda, tem tudo a ver com Pitta, né, o dosha Pitta, que afeta o Rakta Dhatu, que é o sangue. Então, tudo começa com um dosha, ele começa a agravar, depois ele começa a acumular, e ele vai indo para outros lugares, né, para outros órgãos e tecidos que estão mais frágeis, e aí ele pode causar um desequilíbrio, né, no caso aí no sangue, no caso do Ayurveda, falando da perspectiva do Ayurveda, né? Mas também a visão moderna não foge tanto dessa ideia do Ayurveda, porque quais são os sinais que ambas, né, consideram? É a vermelhidão, tem tudo a ver com Pitta, é o inchaço, né, o edema, calor, o lugar fica um pouco mais quente, a dor também pode acontecer. Acho que todo mundo já passou por isso, mas é bem comum em criança, né? Quando leva uma picadinha assim de pernilongo, borrachudo, enfim. Que aí fica vermelho ao redor, incha um pouquinho, se você encostar fica até dolorido, né? Mais quente que o resto da pele. Esse é um sinal de inflamação. E realmente é uma inflamação que está acontecendo, vai acontecer também
com um micro-organismo que me infecta, ou algum outro machucado, lesão que eu tenha, ou queimadura. E aí, essas respostas, esses efeitos, vamos dizer assim, essas coisas que me aconteceram, vão desencadear uma imunidade inata e uma resposta inflamatória aguda, que é muito bom, porque a intenção dessa resposta inflamatória aguda é que eu restaure o lugar que tá machucado, que tá, enfim, danificado ali, que não tá legal, ou que eu impeça que aquele micro-organismo cresça, se multiplique e cause mais dano em mim. E aí, esse processo inflamatório, ele é muito positivo. E para isso, gente, o que vai acontecer? É uma cascata de produções químicas dentro de mim, que uma vai dando um sinal para outra, que vai dando sinal para outras, e tem uma comunicação no meu corpo, né? Aliás, a forma que o nosso corpo funciona é desse jeito, nas reações bioquímicas que vão me avisando como que eu tenho que reagir, sem eu nem perceber, né? De forma inconsciente está acontecendo um monte de coisa no nosso corpo. E com a inflamação não é diferente. Então, a primeira coisa que vai acontecer é eu produzir algumas substâncias para ter uma vasodilatação. Então, eu vou aumentar o fluxo sanguíneo no meu corpo. Por quê, gente? Porque são nas células sanguíneas que estão as minhas células de defesa, que são as minhas células brancas, né? Então, eu preciso deslocar essas células, né, que estão aí no meu corpo circulando para um lugar específico. Então, eu aumento a circulação para ter um fluxo maior de sangue. E para isso, né, para começar essa vasodilatação, tem um monte de substância que é produzida, como as prostaglandinas, também tem radicais livres. E eu só tô falando desses nomes aqui porque você já deve ter ouvido falar e perceber que eles são envolvidos com uma série de outras coisas que podem não ser tão legais quando acontece por muito tempo ou de uma forma muito intensa, né? Bom, depois que aumentou o fluxo sanguíneo, a próxima etapa é ter uma permeabilidade vascular, ou seja, a parte líquida do sangue que carrega as células de defesa precisa ir para esse lugar específico para ter a atuação, seja de regeneração ou de, enfim, parar com a multiplicação e crescimento dos micro-organismos, né? Então, tem essa permeação, que aí também tem um monte de substância envolvida, tem a histamina, tem a serotonina e outras, né? Para me ajudar nessa permeabilidade vascular, para que de fato o plasma, que é essa parte líquida do meu sangue, carregue as células de defesa para esse local. Então, quando eu falo de um processo inflamatório agudo, poxa, ele é essencial, gente. É como se o nosso corpo se autorregulasse para de fato fazer a cura. E agora lembrando, quando eu tive aula sobre isso há muitos anos atrás, lá na faculdade, eu fiquei maravilhada, porque eu falei, caramba, eu achava que a gente tinha que tomar um remédio para curar a minha pele, o meu tecido. Mas na verdade o nosso corpo faz isso sozinho. O que a gente faz quando a gente toma um anti-inflamatório, às vezes reduzir alguma resposta que pode estar muito intensa e me causando um efeito, um sintoma não muito legal, né? Então é por isso que a gente faz isso. Por exemplo, os antibióticos, eles auxiliam, né, a lidar com esse micro-organismo para que ele não cresça mais, impedir a multiplicação, o crescimento, o desenvolvimento do micro-organismo, para que a minha resposta possa ser eficiente, porque às vezes o meu corpo está num super estresse, tentando combater uma infecção, que sozinho ele não dá conta. Então, claro que os medicamentos são importantes, né? Mas o meu corpo já tem uma resposta aí muito legal, muito boa, né? Bom, então essa é a resposta, né, aguda, que é legal. Agora, tem uma outra forma, que é a resposta inflamatória crônica, que é quando o processo de inflamação está presente no meu corpo por muito tempo, por um tempo prolongado. E isso não é legal, né? Por quê? Porque com o tempo eu vou tendo uma modificação aí nas substâncias que eu vou produzindo como parte do processo inflamatório, que, como eu falei, são muitas, é uma cascata em várias fases, né, aí do processo inflamatório. E aí eu vou tendo degeneração tecidual e regeneração ao mesmo tempo. Então, eu tô tentando
melhorar o meu tecido em qualquer lugar do meu corpo e também tô causando destruição por causa dessas substâncias que eu produzo. E é aí, gente, onde tá o problema que a gente vê todo mundo falar, é na inflamação crônica, porque eu tô prejudicando o meu corpo. Inclusive, as doenças autoimunes, que a gente chama, né, dessa forma de autoimune, porque não é uma coisa de fora que me causa um estímulo para o meu corpo responder, né? É uma coisa de dentro. Dentro de mim acontece alguma coisa ali que eu entendo como uma ameaça e tô o tempo todo reagindo, causando essa resposta inflamatória para tentar combater, que é o caso, por exemplo, do lúpus, como eu falei, e da artrite reumatoide, causando dor e um dano danado. Então, veja bem, não é sempre que o processo inflamatório é positivo, e se ele acontecer por muito tempo e de forma muito severa, ele pode causar danos super fortes, assim, no corpo. Um processo inflamatório muito intenso pode sim levar à morte. Então, por isso que é tão importante. Quando eu tenho efeitos muito fortes, como por exemplo, no caso de infecção, febre, eu já tenho que procurar um antibiótico, um médico, né? Porque hoje os antibióticos precisam de receita, até pra gente também ter um estudo de qual antibiótico serve para quê, né? Precisa de um conhecimento específico. Mas outros processos inflamatórios também a gente precisa de atenuar, diminuir um pouco a intensidade, para que o nosso corpo sim responda, mas que as substâncias que podem me causar prejuízo não sejam produzidas em excesso. E aí, gente, a gente pode entrar em comportamentos e coisas do meu dia a dia que causam inflamação crônica, que é essa que não é legal, que não tá, vamos dizer assim, combatendo um patógeno, né, uma coisa que tá me fazendo mal. Porque se eu tenho um hábito ruim, como por exemplo, comer muita farinha branca, carboidrato simples, leite e laticínios em excesso, tudo isso são alimentos que a gente já sabe que são pró-inflamatórios, ou seja, facilitam a inflamação. Se eu tô o tempo todo causando um estresse no meu corpo, causando tudo isso que eu falei, vasodilatação, permeação vascular, etc., eu vou ficar mais inchado e gastando uma super energia com processo inflamatório desnecessário. Exatamente. Então, esses alimentos que estão super presentes em alimentos ultraprocessados ou nos laticínios, glúten também, já são coisas que, se a gente puder reduzir no nosso dia a dia, poxa, vai fazer uma diferença absurda, gente, uma diferença muito grande, porque a gente já sabe que causa inflamação. Outra coisa do meu dia a dia que causa inflamação é o estresse, por exemplo. Então, quando eu tô em volta de muitas situações estressantes, quando tem muita coisa estressante acontecendo, há grandes chances de eu causar um estresse para o meu corpo também, e isso desencadear uma resposta inflamatória crônica. E aí eu vou tendo isso com frequência, causando prejuízos no meu corpo. E esse prejuízo pode acontecer em diversas áreas. Mas falando agora um pouco de Ayurveda, isso vai se manifestar onde está mais frágil no meu corpo, né? Não é necessariamente onde começou, que é onde vai ter o efeito da doença, onde ela vai se desenvolver. Não necessariamente. E aí eu posso ter uma inflamação de pele, por exemplo, uma irritação, alguma coisa nesse sentido. Inclusive, isso até me lembrou que sol em excesso também favorece o processo inflamatório, raios ultravioletas. Isso falando tanto de Pitta na Ayurveda quanto de consenso aí da ciência moderna, né? Não é legal? Claro que sol a gente tem como evitar quando eu tô na praia, etc, etc, mas tem uma medida e um horário adequado, porque também precisa do sol para vitamina D. Então, gente, percebam que não é sobre eliminar, é sobre fazer tudo isso com consciência e com melhor aproveitamento. Ao invés de causar estresse para o meu corpo, eu quero promover saúde para o meu corpo. Então, eu não posso ter sol excessivo, por exemplo, tomar sol do meio-dia sem filtro solar. Isso não é legal, pode causar consequências muito ruins para minha saúde, para a saúde da minha pele, por exemplo. E
eu comentei um pouco sobre estresse e não é sempre que a gente pode controlar ou evitar as situações que são estressantes no nosso dia a dia, mas certamente a gente pode lidar melhor com o nosso estresse, né? O estresse, como eu acho que eu comentei no último vídeo, se eu não me engano, ele é uma resposta de uma situação ruim para mim, ou que chega uma coisa que eu não quero fazer, eu não posso fazer, eu já estou sobrecarregado, ou uma situação que é um gatilho para mim emocionalmente falando. Então, o estresse precisa de uma questão interna para acontecer, né? E à medida que eu consigo me regular internamente, seja através de respiração, que regula, né, o meu corpo e a produção de substâncias, a conversa com o meu sistema nervoso central, e aí eu consigo me acalmar. Isso já tem vários estudos sobre, né? Tem a respiração das narinas alternadas, que eu posso mostrar a técnica no outro vídeo, que ela modula o meu sistema nervoso central, me tirando da situação de luta ou fuga, né, que é a situação de estresse, e me levando para uma situação de mais calma, de pacificação do meu corpo e redução das substâncias aí que são produzidas quando a gente está em estresse. Então são coisas muito simples que estão no nosso alcance ali com custo zero. É só colocar em prática, né? Outra coisa que eu posso fazer também é, ao invés de escolher os alimentos ultraprocessados, ricos em carboidratos simples, derivado de leite e laticínios, esses alimentos que a gente compra em embalagem, assim, no supermercado, que vai durar aí uns 2 anos de validade, 1 ano e meio, esses aí, pois é, gente, é o que eu venho falando também praticamente todas as vezes, que é a ingestão de comida de verdade, desses alimentos in natura, né, que são favoráveis, que tem mais nutrientes, etc, para o meu corpo. Então, tem muitos desses alimentos, inclusive, que têm propriedades anti-inflamatórias. Então, poxa, veja bem, se eu estiver percebendo que eu tô sob estresse, eu estiver percebendo inchaço e uma série de sinais de inflamação no meu corpo, eu tenho que lidar com isso. Então, um exemplo, para quem raspa a língua, né, já é adepto do Ayurveda, também posso mostrar essa técnica no outro vídeo para vocês. Quando aquela saburra que é natural ter na língua de manhã é mais esbranquiçada normalmente, não branca, um amareladinho assim. Quando ela tá muito amarela, é um sinal de inflamação, por exemplo. Cansaço excessivo também pode ser um indicativo de que tem algo que não tá legal, né? Indicativo aí de um processo inflamatório. E aí, ingerir esses alimentos que são anti-inflamatórios são bacanas. Então, o que eu tenho no meu dia a dia aí que é super anti-inflamatório? Alho, gengibre, inclusive a combinação dos dois é maravilhosa. Entretanto, o alho eu tenho uma pequena ressalva. Ele é ótimo para o corpo, mas para a mente ele leva a gente para um estado de agitação mental. É um alimento rajásico, vamos dizer assim. Então, pessoas que meditam e que querem um estado mais sático, que é uma mente mais equilibrada, quando você não tem isso naturalmente, é complicado a ingestão de alho. Claro que se você já tem isso, não vai ser só se você ingerir muito alho para ter um efeito, né? Mas se sua mente já tá agitada, aí tem outras opções. Mas o alho é um excelente anti-inflamatório. Tem propriedades dele maravilhosas nesse aspecto. O gengibre também promove a digestão, então gosto muito dele. Seja seco ou seja fresco, muda aí um pouquinho as propriedades, mas é válido usar aí o que você tiver. Tanto que quando eu era criança, era muito comum a minha mãe ou a minha avó fazer chá de limão, alho, gengibre pra gente tomar, né? Quando tem aquele comecinho de gripe, resfriado, inflamação de garganta. Quem nunca? Eu ainda faço hoje em dia. E aí já falei também do limão, que é um outro alimento maravilhoso, anti-inflamatório. Só que o limão também tem a vitamina C, que ajuda nos radicais livres que eu comentei, que estão envolvidos aí no processo.
Inclusive, tem outros também, outras frutas cítricas e frutas vermelhas que também auxiliam. Mas falando do limão ainda, eu gosto de, se for num chá ou num suco, de espremer ele só no final, na hora que eu vou tomar. Porque a vitamina C ela é muito sensível e ela degrada muito rápido. Então, se eu coloco num chá quente, eu vou perder essa vitamina. Então, normalmente eu faço chá, hoje em dia, de gengibre, por exemplo, alho, quando, né, uma situação de garganta que eu quero evitar, uma inflamação, uma evolução, né, da inflamação de garganta, eu faço esse chazinho, coloco uma pitadinha de açafrão, de cúrcuma, que eu já explico também, e quando ele tá mais moninho, que é quando eu vou tomar, de fato, aí eu espremo limão e tomo, é como eu prefiro. De manhã eu costumo fazer suco verde com couve orgânico também, e aí eu espremo o limão só na hora de tomar já ali no copo. Aí é como eu prefiro tomar, que eu acho que eu tiro o melhor proveito aí das propriedades do limão. Também tem a cúrcuma, que eu já comentei, ela tem a curcumina, que é um excelente anti-inflamatório também. Então, é um alimento muito bom. Quando eu faço as minhas marmitas da semana, né, que é a comida da semana, eu costumo usar bastante cúrcuma. Às vezes eu ponho no arroz, às vezes se eu tô fazendo um grão ali, uma sopinha, eu ponho bastante também, eu gosto bastante. E para aumentar a absorção da curcumina, põe uma pitadinha de pimenta preta. É bem pouquinho mesmo, gente, mas os dois juntos é quando a gente tira o melhor proveito, consegue a melhor ação da curcumina. Então é maravilhosa a cúrcuma também. Aloe vera, que é a babosa, já tem vídeo aí disponível para vocês sobre como utilizar, principalmente na pele, então para inflamações de pele ela é ótima. No Brasil ainda não é autorizado o uso dela interno, como suco de babosa, por exemplo, que a gente encontra em outros lugares, por uma questão de segurança mesmo, né? Que a babosa, a aloe vera, ela tem a aloína, que pode ser tóxica, então tem um processo para você conseguir utilizar ela da melhor forma. Então você não colhe a babosa e já usa. Você precisa deixar escorrer bastante com a casca, essa aloína. Depois você descasca ela, deixar umas 24 horas seria o ideal, né? Deixar escorrendo se fosse para uso interno. Depois deixar isso em água por bastante tempo também para depois usar. Então tem todo um processo que exige muito cuidado e é por isso que a Anvisa tem bastante cautela aí no consumo da babosa para uso interno. Mas para uso externo, na pele, pode usar, inclusive vende em lojas de produtos naturais, ela já em frasquinhos, né, que a gente encontra, tem algumas marcas aí, que a gente já encontra o gel da aloe vera aí. Eu prefiro usar ela em natura porque eu tenho certeza que ela é pura e eu deixo escorrer bastante tempo, deixo umas horas aí, mesmo quando é para usar na pele, escorrer num copo, descasco ela, raspo o gel, lavo muito bem esse gel e é ele que eu posso usar. Se eu for usar, por exemplo, no couro cabeludo ou em alguma coisa assim, que pode estar mais inflamado, aí eu gosto de bater ela no mixer ou liquidificador para ela ficar um pouco menos viscosa, porque o gel nem sempre é tão fácil de manusear. Embora ele mais gel mesmo, mais pesado, mais viscoso, é bom porque ele gruda melhor, né? Tem a ação dele melhor por causa da adesão. Quando ele tá muito líquido, é um pouco mais desafiador utilizar o gel desta forma. Mas enfim, ficam aí várias dicas de como usar aloe vera. E outra coisa que eu aprendi numa viagem que eu fiz pra Manaus, fiquei numa comunidade ribeirinha lá no Rio Negro. E aí eu fui numa época de seca e quando eu tava lá eu pisei numa carcaça de peixe, gente. Eu tava na terra, enfim, conversando, andando, né? Pisei num negócio e falei, putz, entrou um negócio no meu pé, achei que era um espinho. E aí eu pedi pra um colega tirar, ele puxou do meu pé e era uma carcaça de peixe que era espinho. Então entrou pontudo e saiu fazendo um bom corte aí no meu pé. E eu tava na comunidade, né? Acho que de barco eram uns 40 minutos, uma hora de Manaus. Mas aí a comunidade, que tem, enfim, fácil acesso à copaíba na árvore ali do lado, eles tinham o óleo extraído e me deram um frasquinho onde eu fui pingando no local ali. E eu também já usei
2 gotinhas do óleo de copaíba, nosso aqui, amazonense, interno para anti-inflamatório. Só que tem que estar com acne bom, porque o negócio não é muito fácil de ser processado. Então, quando eu uso em jejum, já quando tá dando aquela fominha, porque aí meu poder digestivo tá melhor, e 2 gotinhas já me ajudou bastante aí em processos inflamatórios também. Bom, gente, então essas são as substâncias que eu mais gosto de usar aí como anti-inflamatório. Tem muita opção para vocês escolherem. E o mais importante, regular o estilo de vida, evitar aquilo que é inflamatório. Então, um sono legal, uma dieta legal, com comida de verdade, né? Reduzir aí o consumo de leite, queijo e laticínios no geral, que são super inflamatórios, né? São bacanas também. Fazer atividade física é uma forma, é mais do mesmo, né? O que eu tô falando aqui. Mas é uma forma tanto de colocar energia em alguma coisa para lidar com estresse, como para minha saúde. Então, atividade física só traz benefício, gente. Inclusive, tem muita pesquisa hoje sobre saúde mental envolvendo atividade física. Então, é super bacana aí também e ajuda a gente a lidar com vários processos que são estressores do nosso dia a dia, né? Então, é super bacana aí a presença de atividade física também. Deixa eu ver o que mais. Para estresse, quando a gente fala do fator estresse, né, como causa de processos inflamatórios, uma ótima, que também eu já venho falando bastante, é a meditação. Tem vários tipos, dá para começar de muitos jeitos, achar o melhor jeito aí para você, mas sem dúvida é um ótimo regulador da dor e dos estados de humor e também da percepção dos sentidos. Então você melhora a percepção sobre o que está acontecendo com o seu corpo, consegue reduzir a sua resposta ao estresse, consegue lidar melhor com a dor, então só benefícios também, tá? Então acabou que eu comentei aí de maneira resumida sobre os 4 pilares da saúde, né? Se eu fortaleço bem a minha base, se eu tenho uma base forte, vai ser muito mais difícil ou menos provável que algo me abale, gente. E quando eu penso que o tempo todo eu posso estar gerando um processo inflamatório dentro de mim, olha o tanto de energia que eu estou desperdiçando, né? Sem precisar, às vezes, que eu posso realmente direcionar para aquilo que precisa. E se eu tiver o tempo todo um processo inflamatório acontecendo, porque, por exemplo, eu me alimento mal, durmo mal e sou sedentário, por exemplo, gerando uma série de produção de radicais livres, etc., no meu corpo, quando eu recebo uma ameaça externa, a minha resposta fica comprometida, porque é como se a atenção do meu corpo ficasse dividida entre várias coisas para lidar ao mesmo tempo, sabe? Aquela inflamação e aquele outro negocinho acontecendo ali. Então, o que eu puder evitar de estresse para o meu corpo, de resposta inflamatória crônica para o meu corpo, melhor, né? Melhor. Apesar da inflamação ser benéfica e o objetivo dela ser a regeneração tecidual, ser o combate aos micro-organismos, ela no estado crônico pode ser prejudicial e eu preciso estar alerta, principalmente aos meus estímulos, porque crônico é aquilo que está presente sempre, então vai depender muito do que eu faço todos os dias. E é aí que está o segredo da minha saúde como um todo, gente. Então, é isso que eu queria dizer para vocês hoje sobre inflamação. Esse assunto é importantíssimo, então não é à toa que a gente está vendo bastante por aí. E se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, me conta aqui nos comentários. Vai ser um prazer te responder ou entender melhor qual é a sua situação. Se você achar que esse vídeo pode ser útil para alguém, encaminha também. E a gente vai conversando por aqui. É só válido também ressaltar que a resposta inflamatória ela pode acontecer em diversas partes do meu corpo. Então, eu citei aqui várias substâncias, né, que são anti-inflamatórias, que eu posso usar no meu dia a dia, mas tem casos de inflamação específicas que vão requerer ações específicas,
drogas vegetais específicas, né, plantas medicinais específicas e às vezes sim um tratamento farmacológico alopático, que é esse da farmácia tradicional, né? Então, esses que eu falei aqui são bem gerais, podem te ajudar no dia a dia, mas se você perceber uma questão específica, fique alerta e talvez tenha um medicamento específico. Então, por exemplo, a gente tem para inflamações no estômago, que são as gastrites, por exemplo, um medicamento no Ayurveda de ghee com alcaçuz, por exemplo. É mais específico, mas é ótimo. Então, eu falei vários gerais aqui, mas deixando claro que tem situações específicas que você pode precisar de um auxílio profissional aqui. Mas primeiro, cuida da base, né? Porque qualquer que seja a circunstância, se você tiver uma base forte, vai ser muito mais fácil de lidar. Então, tudo que eu falei aqui que é geral e que é para base da sua saúde, continua super aplicável, super prático e coloque em prática, testa e me conta. Eu quero ver aqui um monte de gente falando aqui que deu super certo, porque, gente, é infalível e pode ser mais fácil do que a gente pensa, né? Ter saúde todos os dias, ter vitalidade, ter disposição, sentir esse bem-estar na gente e na nossa família, tá bom? Esse é o meu recado por hoje. Quero deixar um grande beijo aqui para vocês. E vamos conversando nos comentários, tá bom? Vai me dando feedback do que você achou desse vídeo, do que você quer saber. Muito do que eu falei aqui hoje veio das últimas lives, de gente que falou sobre úlcera, gente que falou sobre lúpus. Então, o feedback de vocês é muito importante, tá bom? Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau!